Para todos, muito boa tarde. Este é o programa Você e a Lei, que a SPT transmite de 15 em 15 dias com o advogado Moisés Absan. Portanto, já sabe, meu caro amigo, se tiver alguma pergunta para fazer, deve ligar para o telefone que vai estar no seu ecrã, na parte inferior do seu ecrã, e para o qual deve contactar 973-264-1462. Este é o número de telefone para o qual deve contactar no caso de ter alguma pergunta para Moisés Absan. Portanto, não esquecer que, afinal de contas, nós vamos ter em Zoom Moisés Absan neste programa, portanto, a chamada em tempo real, e estamos em direto aqui para estar consigo durante cerca de 40 minutos neste programa de informação relacionado com a atividade jurídica. Moisés Absan, muito boa tarde. Uma vez Boa mais. tarde, Luís. Como está, tudo bom? Ótimo, já estamos a vê-lo muito bem instalado, Moisés. Teremos perguntas com certeza para fazer, mas temos algumas que nos foram enviadas por telespectadores e não temos todas, na medida em que algumas delas nós conseguimos anexar no conjunto daquelas que temos aqui para que fazer enquanto as pessoas não fazem perguntas. Portanto, pode em direto telefonar, como já lhe disse, para o número que está a ver na área inferior do seu ecrã e contactar em direto com a SPT, com o Dr. Moisés Absan. Moisés, tenho a primeira questão que nos foi colocada por uma telespectadora de Elizabeth, New Jersey. Ela diz que tem uma filha casada em Portugal com 24 anos, já teve cartão verde até 2019 e ela quer saber como fazer para regressar aos Estados Unidos legal. Eu não estou bem claro o que você falou. Ela tem 24 anos, é uma filha, sim. Ela está em Portugal Quantos anos? neste caso, há 3 anos. Ela tinha cartão verde que expirou. Portanto, ela tinha cartão verde até 2019. Entretanto, regressou a Portugal. Ela agora quer regressar aos Estados Unidos. Ela está casada. Como é que deve fazer para regressar legalmente? O problema é que ela tem um limite de quanto tempo você pode ficar fora dos Estados Unidos. Uhum. Se você ficar fora mais de um ano, eles podem parar a ela voltar. E eles vão falar que ela não tem interesse no green card. Portanto, então, legalmente, Moisés, ela não pode regressar. Ela não pode o quê? Regressar aos Estados Unidos. Não tão fácil. Uhum. Portanto, não é fácil. Ela podia tentar entrar com esta. Uhum. Com esta. E depois se ela podia entrar com esta, não sei se vai dar certo, ela podia ficar aqui, esperar 4 anos e um dia, e ela pode aplicar para a cidadania americana. Pois, essa seria uma opção, não é? Essa é uma opção, sim. Uhum. Portanto, mas não tem muitas outras opções. Exatamente. Portanto, temos uma chamada telefónica em linha. Muito boa tarde, faz favor. É o Sr. Luís? Sim, estamos a ouvi-lo. Eu e o Dr. Moisés Absan. Olha, Sr. Luís, era só para perguntar. Eu sou legal neste país, tenho o cartão verde. Ok. E estou a receber uma reforma. Se eu for para Portugal e agora não vier cá, porque já tenho 70 e tal anos e queria ir para lá e não vier cá, corta uma reforma? Eu penso que não. Moisés Absan. Você é cidadã americana? Pensa que não? Não, a senhora tem cartão verde. Tenho o cartão verde. Com o cartão verde você tem que voltar a cada poucos anos? Tenho o cartão verde, sim. Mas ela quer saber se lhe cortam a reforma ou não. Se quê? Se cortam a reforma, a aposentadoria dela. Se eu não vier cá. Se você não vier cá, você pode perder a reforma. Estou ouvindo na televisão. Isso que é. Se você não é cidadão americano, você tem que estar vivendo nos Estados Unidos para receber a reforma. Moisés Absan, mas as reformas dos imigrantes que vão para Portugal ou para o Brasil, eles continuam a recebê-las nos seus países, verdade? Se são cidadão americano? Mesmo com cartão verde, não? Não é porque já tenho 60 e tal anos e não queria vir mais cá. Se me cortavam a reforma ou se... Eu penso que eles podem cortar a reforma se ela não volta.
Talvez nós... O green card é só válido para 1 ano. Se você ficar fora, você pode perder o green card e depois que reforma? Como você vai conseguir a reforma? Está vendo? Moisés, eu também desconheço. De qualquer maneira, vamos saber junto da Segurança Social, e amanhã podemos dar informação a esta telespectadora, no especial informação, em relação... porque nós temos milhares, dezenas, centenas de milhares de portugueses que estão em Portugal, que têm cartão verde e recebem a reforma em Portugal. Você pode fazer isso, mas só que não é o jeito direito. Ok, pronto, então a informação está dada. Olha, eu agradeço muito a esta telespectadora. Moisés, eu tenho aqui uma questão que me faz alguma confusão. Como faço para renovar o Green Card? Tenho férias marcadas para agosto, posso ir com o cartão expirado? O que é que me diz? Você não pode viajar com cartão expirado. Claro que não. Então, mas você tem que preencher formulário I-90 para mudar para permanente. Portanto, e o que é que esta telespectadora pode fazer? Tem que ir à imigração, no caso de ter o bilhete na mão? Ela tem que fazer, ela tem que preencher formulário I-90 e depois que ela tem o recibo, ela pode ir no consulado americano e perguntar para eles carimbar o passaporte dela. Portanto, ela precisa de sair daqui com um carimbo no passaporte, não é? Como? Ela precisa de sair dos Estados Unidos com um carimbo no passaporte, não? Se o passaporte vai... Eu não entendo. O que você está falando aqui? Por que o perigo? Vamos primeiro saber. Ele quer renovar o Green Card, tem férias marcadas para agosto. Ele pode, com o bilhete de avião, ir à imigração para lhe colocarem um stamp no passaporte ou não? Se você preenche formulário I-90, você pode fazer isso. Com o formulário I-90. I-90, ela tem que preencher formulário. Só se for urgente, se for o caso da morte de um familiar, então é que tem que ir mesmo à imigração, não é? Yeah. Pronto, esta é a informação. Não tem que ir na imigração, tem que preencher o formulário e mandar para a imigração. Ok. Pronto, estamos explicados. Vamos a mais uma chamada. Muito boa tarde, faz favor, estamos com o Dr. Moisés Absan. Faz favor dizer. Boa noite, sim, estou a ouvir. Sobre esta senhora que chamou por causa de receberem, sim senhora, qualquer pessoa que vá para Portugal Claro. e que deixe de cá vir, mas saiu daqui, tem o cartão verde, tem o direito de receber a reforma lá. Pois, nós temos nós temos conhecimento disso, mas eu creio que o Dr. Moisés Absan não percebeu bem a pergunta da telespectadora, e é que foi exatamente o problema. E como estamos à distância... Não perde a reforma, não, Sr. Luís. Claro que não perde a reforma. Houve, de facto, há um problema estamos a muitas milhas de distância de Moisés Absan, e ele não percebeu bem a pergunta, mas a verdade sim, é que pode, de facto, receber a sua pensão em qualquer país do mundo. Essa é a explicação. Mas eu agradeço muito a sua chamada, porque veio exatamente corrigir aquilo que nós estávamos a tentar corrigir, mas que não conseguíamos em função da má comunicação que temos. Portanto, agradeço muito a sua chamada. Exatamente, muito obrigado. Portanto, tenho também uma outra chamada, Moisés Absan. Meti os papéis na imigração em 2020 e ainda não recebi qualquer resposta. Porquê? Você sabe que papel ela enviou para a imigração? O número do papel? A informação que tem é, ela colocou o processo na imigração em 2020 e ainda não recebeu qualquer resposta. Ela tem que já receber o recibo do pagamento. Ótimo, excelente, pronto. Se ela não receber o recibo, tem um erro. Então, ela tem que pegar cópias de tudo que ela mandou, mandar para a imigração com prova que ela pagou e pedir para eles carimbar o papel que ela mandou. Mas há muita gente que se queixa que a imigração tem muitos atrasos, não é verdade? Eles estão muito atrasados em todos os casos. Eu estou esperando para uns casos simples. Esse caso, o Visa, está demorando 5 anos.
Está vendo? É muitos anos que está demorando as coisas. 5 anos? Eles ficaram totalmente atrasados com Covid. Exatamente, 5 anos por causa do Covid. Imagine quando é que as pessoas vão ter respostas dos seus processos. Creio que é 1 milhão de processos que estão pendentes, não é verdade? É verdade, sim. Uhum. Isto em toda a imigração americana, não é? É. Uhum. É exatamente isso que nós temos estado a informar os telespectadores. Há uma senhora aqui em Newark que tem 66 anos e 15 anos de América, Dr. Absan. Ela pode fazer a naturalização em português ou não? Em português, Sim. se ela tem 15 anos o green card e ela tem mais de 60 anos de idade, ela pode? Sim. Então a resposta é correta. Então, sim, minha senhora pode fazer a naturalização em português, porque a senhora tem 66 anos de idade e tem 15 de permanência nos Estados Unidos com o seu cartão verde. Portanto, pode fazer a sua naturalização em português. 100%. Exatamente. Há um senhor também brasileiro que vive em Newark, que tem um visto de estudante desde 2019 e está matriculado numa escola de inglês em Newark. Ele pode mudar o visto para trabalhar ou não? Ele pode, se ele conseguir uma oferta de trabalho. Agora, você está falando por visto de trabalho provisório, visto H1B, não? Sim. Ele pode, não há problema. Não tem qualquer problema. Não. E ele pode trabalhar com esse visto? Ele pode trabalhar, mas ele tem que esperar para eles aprovar o visto H1B. Uhum. Portanto, é preciso ser aprovado. A melhor maneira é contactar um advogado e falar com ele e saber qual é o molde, como deve fazer ou a forma como deve preencher os formulários para poder mudar o visto de estudante para visto de trabalho, o que é muito importante. Temos mais uma chamada. Muito boa tarde, faz favor. Boa tarde. Olá, boa tarde, então. Como está, Sr. Luís? Tudo bem, muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Faz favor. É para o meu marido, mas ele como chega tarde e não dá tempo de chamar. Olha, ele fez a chamada para a imigração para renovar o cartão verde. Sim. E já para aí cá, quase há 2 meses, tem o recibo, como comprovou que chamou para lá, mas é que nós vamos viajar dia 24 e agora não temos o que é que a gente pode apresentar no sítio, para a gente viajar. Doutor Absan? A única coisa que você podia fazer é conseguir a prova que você vai viajar e tem que marcar um apontamento na imigração para ir lá e pedir para eles carimbar o passaporte. Portanto, já entendeu que é necessário marcar um apontamento na imigração, vai ao site da imigração, peça a que eu faça, e tem que marcar o apontamento e dizer que tem o seu cartão, tem a sua viagem marcada e que tem prova de viagem para que lhe possa ser aplicado um carimbo no seu passaporte. Ok, é que a gente chama para lá e ninguém atende? Não, mas tem que lá ir, não tem outra solução. Pois, porque a gente vai viajar dia 24 no cruzeiro e temos que apresentar um documento, pois, claro que sim, para viajar. Mas faça isso, mora aqui perto de Newark, é uma solução. Não, eu sou de Filadélfia, por acaso. Então, olha, está no sítio certo. Pois, porque está aqui perto, é logo ali na Academia Roda. Exatamente, é isso que eu penso. Sr. Luís, muito obrigado. Nada, tive muito gosto em ouvi-la de Filadélfia. Programa. Muito obrigado também, foi um Muito prazer ouvi-la. Com licença. Muito obrigado. Portanto, Moisés, não há outra solução senão ou ir à imigração ou ir ao aeroporto, não é? Com o bilhete. Ela vai no aeroporto, ela vai ter problema. Vai? Então não pode fazê-lo? Ela vai de navio, mas pode ir à imigração. Ela vai imediatamente para a imigração e ver se eles podem carimbar o passaporte. Ora, aí está. Portanto, esta é uma solução, portanto, já sabe, se tiver a prova de que vai viajar, tem que ter um bilhete na mão para que isso possa ocorrer, porque se não tiver um bilhete na mão, não pode viajar, porque, evidentemente, tem que preencher o formulário que o Dr. Moisés Absan disse e depois tem que esperar. Então vamos a mais uma chamada. Muito boa tarde, faz favor. Linha aberta. Boa tarde. Linha aberta de Moisés Absan, obviamente, não é? Então, sim, boa tarde. Boa tarde, diga. Boa tarde, senhora. Eu fui renovar o meu cartão verde no dia 11 de agosto de 2021
e ainda não recebi nada. Foi renovar o seu cartão verde. Diga, Moisés. Eles estão muito atrasados com todos os casos. Eu posso verificar aqui quanto tempo está demorando. Isso aqui é importante, porque há muita gente que está muito preocupada porque já enviou o processo de renovação dos seus cartões verdes há mais de 1 ano e meio, 2 anos, e não obtêm qualquer resposta. Nós sabemos que há um atraso muito grande por causa da Covid, mas vocês sabem, tem um mecanismo que permite saber qual é o tempo de espera neste momento. Portanto, aguardamos que ele nos informe sobre este aspecto para a senhora saber exatamente o que é que deve fazer. Porque Isso vai demorar de 7 a 13 meses. 13 meses, Moisés? 7 a 13. 7 a 13 meses. A senhora já colocou a pedido de renovação há mais do que 7 a 13 meses? Estou a falar com a senhora. Olá. Sim, eu fui lá, Sim. mesmo à imigração, Sim. a 11 de agosto de 2021. 11 de agosto de 2021. Está mais ou menos no prazo limite Mais ou menos, de receber o seu cartão verde, os tais 15 meses, 14, 15 meses. Portanto, deve estar a receber a renovação desse cartão. Pois, porque eu fui mesmo lá. Pois. Agora Diga, estou a ouvi-la. o meu marido, Sim. o meu marido tem 81 anos e recebeu uma carta que já não é preciso renovar o cartão. Essa eu desconhecia, Moisés Absan. Eu nunca vi uma coisa assim. Não? Mas pode ser uma coisa nova, porque eles estão tentando para agilizar o problema que eles têm. Portanto, não é oficial esta informação. E se a senhora recebeu essa carta, é uma carta de uma lei nova que, porventura, acabou de sair, porque nem o Dr. Moisés Absan, nem nós aqui, temos conhecimento exatamente dessa nova lei. A carta foi-lhe enviada para a imigração, foi? Foi. E diz que já não é preciso cartão verde? Diz que nem era preciso fazer fingerprints nem nada. Não era preciso fingerprints? Eu tenho aqui Não. verificar. Há aqui qualquer coisa, porque para renovar o cartão verde não precisa, creio eu que não precisa de fingerprints, pois não, Moisés? Ou sim? Sim, precisa fingerprint. Pronto, então é isso. Então, mas é uma lei nova. Acho melhor nós tentarmos saber amanhã se essa lei é muito importante saber isso, porque isso vem resolver o problema. Há muitas centenas de pessoas, muitos milhares de pessoas que têm cartões para renovar. Portanto, nós gostaríamos muito... A senhora reside em Newark? Eu vivo aqui em Elizabeth. Mora em Elizabeth. Nós até teríamos muito prazer e muito gosto em olhar esse documento e ajudar outras pessoas. Eu resido em Elizabeth. Reside. É possível ficarmos com o telefone desta telespectadora, creio eu, e a minha produção vai-me dizer que sim ou que não. É possível, não? Portanto, vamos ter a senhora e nós vamos contactá-la para saber, e se for verdade, é uma grande notícia. Não é, Moisés Absan? Eu estou olhando agora. Desculpe. Eu estou procurando aqui. Aliás, Moisés Absan está a tentar saber, porque essa notícia nós não temos conhecimento dela e há muitas pessoas que estão muito preocupadas com cartões para renovar. Será que leu bem essa carta? Está tudo correto? Eu vou tentar. Amanhã o meu marido vai ver se lê esta carta. Eu tenho o seu número de telefone, eu vou contactá-la amanhã para a senhora mais ou menos me dizer o que é que está escrito. Está bem? Ok. Muito obrigado também. Muito obrigado, Ok. boa tarde. E, entretanto, o Moisés Absan vai tentar saber ali nas suas Sim, eu sementas. vou ver isso aqui. Exatamente, e depois também para nos dar essa notícia, que seria ótima para toda a gente, porque não teríamos problemas em poder viajar com um cartão expirado, não é? Portanto, sem necessidade de ser renovado. Isso seria uma grande notícia. Vamos ver se é possível saber. Não, tenho um telespectador também que tem um cartão verde há 3 anos e pergunta se pode naturalizar-se. 3 anos? Sim, 3 anos. Você está casado com uma americana e vive com uma americana. Exatamente, há 3 anos. 3 anos. Pode naturalizar-se? Se vive com uma americana e já está 3 anos com ela ou ele, pode naturalizar. Então já pode iniciar o processo de naturalização. Portanto, vai demorar mais um bocadinho, e eu creio que é assim, não é, Moisés Absan?
Yes. Vai demorar mais algum tempo, mas já pode começar. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Você e a lei. Sim, boa noite. Boa noite. Eu estou no processo de naturalização. Ok. Chamaram para o fingerprint no dia 25 de abril. 25 de abril deste ano? Sim? Deste ano? Yeah. Ok. E tem mais ou menos ideia quanto tempo vai demorar para fazer o teste? Mas é Zapsa, recebeu o pedido no dia 25 de abril deste ano. Quanto tempo é que pensa que vai demorar? Já fiz o fingerprint no dia 25. Já fez os fingerprints? Sim. Isso é para quê? Para o Green Card? Não, para naturalização, não é? Sim, agora falta o teste. O tempo completo Quanto demora tempo mais ou aquilo menos vai um demorar, ano. mais ou menos? Tem uma ideia? Já estamos a responder. Diga, Moisés. O tempo completo é mais ou menos um ano. Um ano, meu amigo. Cerca de um ano desde a entrega dos seus fingerprints para o seu processo de naturalização. Vai demorar um ano? Sim. Não é possível fazê-lo mais cedo, por causa de todos estes atrasos, não é? Portanto, depois do fingerprint é mais ou menos um ano. É né? mais ou menos um ano. Pode ser 3 meses, pode ser 5, mas geralmente até um ano. Portanto, há um tempo que nós não podemos adivinhar qual Luís, é. Diga. eu estou olhando aqui. E eu queria viajar, eu posso sair? Se pode viajar, se o senhor tem um cartão verde em ordem, em dia, pode. Sim, eu tenho. Agora tem que estar cá quando a imigração o chamar. Portanto, eu, se fosse assim, não arriscava, não é? Se vai muito tempo para fora. Não percebi. O senhor, se vai muito tempo, viajar durante muito tempo, por exemplo, 1 mês ou 2, eu não corria esse risco. Porque, entretanto, pode ser chamado pela imigração. Em qualquer hora, não é? Sim, claro. Não é verdade, pois é, sabe-se. E também uma Ok, coisa tem que eu que quero ver, falar, que desde Ok, obrigado pela 1977, ajuda. Boa noite. Diga, Moisés. desde 1977, o governo americano não dá green card sem uma data que termina. Então eu não entendo como essa mulher está falando que eles falaram não precisa renovar. Pois, eu também estranho alguma coisa naquela porque eu tô vendo carta, aqui. não me soa bem. Sei, Porque deve ser engraçado. qualquer problema que a senhora tem, ou que não percebeu bem o que está escrito, porque não é ainda uma lei. Estou lendo aqui no site da imigração. Sim. E o site não diz nada disso. Não, o site fala que desde Desde 77 eles não estão dando green card que é indefinitivo. Pois, como era pois. antes. Mas como há esta questão da Covid e há muitos atrasos, pensa que não será possível que a imigração possa, assim, em qualquer momento, dizer mantenham os seus cartões verdes e podem viajar enquanto nós não resolvemos estes problemas todos? Será possível ou não? Sim, melhor não viajar até que você tenha que... É verdade, eu também não viajar. Chamada, muito boa noite, você e a lei, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Olá, como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu estou chamado a Lowell, Massachusetts. Ah, muito bem, diga. Eu ouvi estar aí a falar nos cartões verdes. A minha mulher já o tirou em fevereiro de 2021. Uhum. E até hoje nunca veio nada. Exatamente, é o tal atraso que existe e estamos à espera exatamente que a situação seja resolvida. Há milhões de processos na imigração por resolver. E os green muito cards... atrasado em todos os casos. Exatamente, portanto, é possível que este senhor, já há 2 anos e meio praticamente sem receber... Não, ano e meio. Há 1 ano e meio sem receber, portanto, é normal que haja um atraso. 1 ano e meio não é muito tempo. Portanto, Espera vamos... um pouco mais. Porque eu ouvi estar aí, o senhor advogado estava a dizer que é entre 7 e 13 meses, mas a minha já há 18 meses. 18 meses é muito tempo, não é? Muito tempo. não é? Então você tinha que marcar uma data na imigração para mostrar isso para eles agilar o seu caso. Pronto, está explicado, meu caro amigo. Olha, eu gostava muito que os recebesse já amanhã, mas isso não é possível. Está Obrigado, certo? Sr. Luís, Muito obrigado obrigado. também, prazer em ouvi-lo. Portanto, estes casos dos atrasos são sistémicos e são situações que nós que estamos à procura e à espera da renovação de um cartão,
não podemos resolver só com uma urgência. Só é possível resolver esse atraso, não é, Moisés, com urgência. Esse atraso é o maior problema que eu tenho no meu escritório. Porque quando as pessoas chegaram anos atrás, eu falava, vai demorar um ano e meio. Eu sabia quanto. Mas desde Covid, tudo ficou atrasado. E até os processos de imigração que estão na imigração e que foram colocados pelo seu escritório na imigração já há bastante tempo e que também não é possível saber qual é a data de resolução. E não é que tem uma coisa mal com o caso, é só que eles estão atrasados no processo. Vamos a mais uma chamada. Muito boa tarde, você, Ilei. Boa tarde. Eu estou a ouvi-la. Então. Olha, diga, eu estou a ouvi-la. O problema é sobre um passaporte. Ok. Eu apliquei para um passaporte para uma criança a 3 de março. Ok. Botei no correio com carta registrada. E até hoje ainda não recebemos o passaporte. Moisés, sabe mandaram um papel para trás. Sim, a dizer o quê? Com 2 meses. Igualzinho àquele que a gente tinha mandado na primeira vez. Tornamos a mandar esse papel e foi preenchido por um advogado e carimbado por um advogado. Já tem mais de 2 meses. É difícil para entender que ela está falando. Ainda não há cá chegado. Minha senhora, ainda não consegui entender. O passaporte, a pessoa que pede o passaporte, para essa pessoa, é uma pessoa que está legal neste país, já tinha passaporte ou ainda não? Não, é para uma criança a primeira vez. A primeira vez. E ela é americana? Sim, o menino é americano. Ok. Moisés Absan, há tanto tempo? Eu não estou entendendo o problema. Desde 3 de março. Desde 3 de março. E porquê? Qual foi o papel que eles lhe enviaram? É que isso não consigo perceber. Porquê é que eles lhe enviaram esse papel? Aquele papel amarelo, que estava todo preenchido, eles mandaram para trás, exatamente, e nós tornamos a enviá-lo para lá. E não havia nenhum erro? Voltou para trás 2 vezes. Ok. Então fomos preencher o terceiro e carimbado pelo advogado. Pelo advogado, porquê? Porque os divórcios estão a ocorrer e não sei porquê, mas foi com o carimbo do advogado. Então tem a ver com outra questão de divórcios, Moisés Absan, não é verdade? Eu não entendi o que ela falou. Pronto, a senhora pediu um passaporte pela primeira vez para uma criança americana e foi-lhe devolvido o processo para ela, com papel amarelo, para ela preencher outra vez. Exato. Foi enviado outra vez. Agora há uma questão de divórcio no meio disto tudo. Portanto, se essa questão de divórcio pode estar a complicar a emissão desse passaporte, não é verdade? A criança, se é para uma criança, não tem nada para ver com o divórcio. Não, com os pais da criança, Moisés. Mas os pais, eles estão dando o passaporte para ele. Minha senhora, espere só um bocadinho. Deixa o doutor Moisés Absan falar. Diga, por favor. O passaporte é para eles ou para a criança? É para a criança, Moisés. Então, não tem nada para ver com... Com o advogado, não tem nada a ver com isso. Portanto, eu entendo que não tenha nada a ver com o divórcio. Não entendo, só se tem algum erro no preenchimento do formulário para poderem enviar e depois o advogado envolvido aqui. Há aqui uma confusão qualquer que nós não temos conhecimento, nem podemos tratar dela assim sem conhecermos os casos, não é? Porque ela, se é americana, como diz o Moisés Absan muito bem, se ela é americana, não tem nada a ver com divórcios. Ela é uma cidadã americana e tem direito a um passaporte. Agora, não sabemos se é por falta de nome de pai ou de mãe, ou por erro, ou por uma questão que existe em litígio nos tribunais que evite que a criança possa ter nome de mãe ou de pai, não é, Moisés Absan? Pode ser qualquer problema pequeno. Sim. Eles querem verificar, pode ser que escreveu uma coisa errada. Quem sabe? Nesse caso, eu vou continuar a estar à espera. Vai ter que esperar agora que eles lhe deem, resolvam o problema, já que vocês enviaram 2 vezes já o preenchimento desse formulário e vão ter que esperar agora para saber qual é a resposta da imigração. A senhora usou um advogado ou fez isso sozinha? O advogado está a tratar desse assunto, minha senhora? Não, ele está tratado do assunto do divórcio. Do divórcio. E não do assunto da criança, não? Não.
Então não sei porque é que não enviam um passaporte à criança. É isso que o Dr. Moisés Absan está a dizer. Há aqui um erro qualquer no preenchimento do formulário. Tem que ser verificado se está tudo correto aquilo que escreveram para pedir o primeiro passaporte à criança. Tem que ser visto isso, muito atentamente. Primeiro e segundo formulário que foi metido para dentro. Pois, agora não sabemos por razão porque é que a imigração não aceitou o primeiro formulário, nem o segundo. Quando eles não aceitam, eles mandam uma carta explicando a razão. Eles mandam uma carta a explicar a razão. Não mandaram nada. Só mandaram um papel amarelo, foi o que é que dizia o papel amarelo? O papel amarelo é o mesmo papel que está nos correios para a gente preencher. Foi um erro de preenchimento, não é, Moisés? Ela fez uma coisa errada. Alguma coisa está errada no preenchimento desse boletim, desse formulário. Não há outra razão. Porque o primeiro veio para trás e o segundo foi preenchido pelo advogado. O segundo, mas eu não percebo porque é que foi preenchido pelo advogado. Foi porque os senhores tiveram medo que estivesse mal preenchido, foi? Tínhamos medo que demorasse muito e assim seria mais rápido. Então o advogado deveria ter visto qual eram os dados que estão no processo da criança para pedir o primeiro passaporte, porque houve um erro qualquer, tem que ser revisto. Sinceramente, eu estranho muito que isso aconteça, mas alguma coisa está errada no meio disto tudo e nós não conseguimos saber o quê. Eu lamento muito. Gostava de ajudá-la já e até lhe enviar um passaporte, mas não posso. É uma pena, mas eu não sei a razão porquê, sinceramente. Agradeço muito a sua chamada. Lê essa carta, eu não vou poder saber também. Não há carta, Moisés. Houve o retorno do mesmo processo, o formulário que ela enviou para a imigração. Não mandaram um papel com isso? Não, enviaram o mesmo formulário, é sinal que alguma coisa está errada, não é? Bom, normalmente ele escreve uma coisa. Alguma coisa, pois. Coisas que nós não sabemos e que muitas vezes as pessoas também não e os erros são cometidos sem querer, mas acontece. Não há nada que nós possamos fazer nesse assunto. Não temos o processo à frente, nem sabemos o que é que a imigração enviou para essa senhora para evitar que a criança não possa ter um passaporte. Outra chamada. Muito boa tarde. Vamos para você, Ilei, faz favor. Boa tarde, Sr. Luís, como está? Muito boa tarde, meu caro amigo. Então, faz favor dizer. Eu estou aqui a precisar de uma informação. Eu estou aqui a chamar de Longo Branco. Ótimo, então, faz favor dizer. Eu tenho o Green Card vai vencer para o ano que vem, para junho. Ok. E então eu quero ver se já posso meter os papéis para renovar o meu passaporte. O passaporte não, o Green Card. Cartão verde. Para julho deste ano ou do ano que vem? É do ano que vem. Ele vai caducar o ano que vem. Moisés Absan, é possível pedir uma revogação do cartão verde, do Green Card, que só vence em julho do ano que vem, ou não? Sim, é um pouco longe, eu penso que 6 meses. Espera, meu caro amigo, espera um bocadinho só, espera um bocadinho. Olha, espera um bocadinho, deixe que o doutor Moisés Absan explique, está bem? É só um pouco. Faz favor, doutor. Eu não tenho muito tempo. Diga. É melhor 6 a 8 meses antes para mandar. Okay. Portanto, 6 a 8 meses antes do cartão vencer será a data conveniente para pedir a renovação do seu cartão. Ok, está bem. 6 a 8 meses. Ok, muito obrigado. Era só isso que eu queria. Ótimo. Obrigado. Muitíssimo obrigado também para Longo Branch. Portanto, eu compreendo este telespectador, Moisés, porque ele está a pensar, se vai demorar 2 anos, eu deveria já meter a renovação do cartão, mas não é assim, claro. Mas nós vimos que não está demorando tanto tempo. Exatamente, portanto, esse é que é o problema. Mais uma chamada, você, Ilei, faz favor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, faz-te dizer. Eu estou a falar da Flórida. Ótimo, faz favor. Eu queria fazer uma pergunta. Há um sobrinho meu que quer viajar para Portugal até o final deste mês. Okay. Mas ele tem o passaporte caducado já há alguns anos. Uhum. Será que ele pode viajar com o passaporte assim caducado? Moisés. O passaporte tem que estar em dia. Está caducado, Moisés. Então tem que ir para o consulado
pagar e renovar. Tem que renovar o seu passaporte. Portanto, isso implica a companhia aeronáutica não vai deixar essa pessoa embarcar. Claro que não. Portanto, vai ter que enviar numa estação dos Correios, fazer o preenchimento de um boletim que lá está, preencher aquilo, meter o passaporte velho lá dentro do envelope com o pagamento e enviar para lá. Geralmente até nem é muito difícil, nem está a levar muito tempo um passaporte. Portanto, eu creio que há pessoas que os receberam em 3 semanas, 2 semanas, 1 mês, mesmo que seja mês e meio. Portanto, ainda tem tempo de o fazer. Mas eu queria viajar até o final deste mês. Diga, é deste mês? Quando é que vai viajar? Era deste mês. Quando é que vai viajar? Ele falou que queria, até ao final deste mês, queria viajar. Então tem que ter um bilhete na mão e ir ao Departamento de Estado. O passaporte é passaporte americano? É passaporte americano, sim. Então se ela tem... Não, é passaporte... Ele tem... O passaporte é português. Pronto. Então tem que renovar o passaporte português, minha senhora. Como? Tem que renovar o passaporte português. Também não demora muito. Mas vai demorar muito tempo, não é? Não vai se for lá com o bilhete na mão. Pode renová-lo no próprio dia. Dão-lhe um cartão, dão-lhe uma autorização de embarque para Portugal, sem ter necessidade de renovar o seu passaporte. Mas depois lá em Portugal vai ter que o renovar para entrar aqui. Claro, pois, mas o que ele quer saber é se poderá viajar para Portugal com o passaporte captado. Eu achava melhor contactar o consulado para isso e tem que ter um bilhete na mão, não é? Dizer, olha, eu vou viajar, porque senão as pessoas dizem, olha, eu quero ir a Portugal agora, apetece-me ir a Portugal, tenho o cartão, tenho o passaporte caducado, mas vou na mesma. Certo. As coisas não funcionam bem assim. Portanto, só que o consulado é muito difícil contactar, não é? Qual é o consulado? É o de Newark? Ele está... É o da Flórida, não é? É o consulado da Flórida, de Palm Coast, não é? Não, ele não está na Flórida, ele está em Colorado. Está no Colorado, sim, isso é um pouco mais complicado, sim. Eu creio que pode... eu vou aconselhá-lo a fazer uma coisa. Eu vou aconselhá-lo a ligar ao consulado de Newark, por exemplo, ou ao consulado de Nova Iorque, mas Newark, ou Nova Iorque, neste caso, com a doutora Luísa Paz, é fácil, portanto já atendem telefones com alguma facilidade. Telefone para o consulado de Nova Iorque, ao consulado de Newark, e peça essa explicação. Eu tenho a certeza que sim, que pode viajar sem passaporte. Mas, e onde é que ele vai, de que aeroporto é que ele vai partir? Isso eu não sei dizer. Dali, ou vai partir de Newark, ou vai partir de Nova Iorque, ou vai partir... tem que ter uma origem, não é? Portanto, isso é que é importante saber, de onde é que ele tenciona partir. Pois, isso não sei responder. Olha, eu vou ficar com o seu número também e vou prometer eu próprio ligar amanhã para o consulado, para um dos consulados e saber essa informação para si como deve ser. Está bem? Portanto, eu vou ligar para si, hoje já não, porque o consulado já está fechado, mas amanhã eu vou dar-lhe essa informação corretíssima, está bem? Muito obrigada. E vou pedir à minha produção que tome nota do número de telefone desta senhora, para que amanhã eu lhe possa indicar qual o destino a dar a este processo de saída do Colorado para Portugal sem passaporte. É muito difícil deslocar-se a um consulado, não há consulados no Colorado. Eu creio que é o de Nova Iorque, mas não tenho a certeza, ou de Washington, poderá ser o consulado de Portugal em Washington, mas eu amanhã tenho a informação correta para esta senhora. Moisés, eu peço desculpa, isso era um passaporte português e as leis são completamente diferentes. Por exemplo, não é preciso teste da Covid, é preciso, mas neste caso a TAP e a United estão a aceitar as pessoas sem teste. De Portugal para cá também já se faz, mas se as pessoas telefonarem para a TAP ou para a United vão ser informados que é preciso um teste. Portanto, há aqui uma tremenda confusão no meio disto tudo, ainda que a necessidade de não ter teste para viajar seja uma cortesia das companhias que operam para Portugal, neste caso a United e a TAP, porque obrigatoriamente tem que ter um teste antigénio. Mas essa cortesia
tem acontecido, não há ninguém a perguntar por testes aqui no aeroporto, mas se telefonar para lá vão dizer que é preciso um teste. Mas nós aconselhamos sempre a ter um teste para evitar qualquer problema. Mas eu peço imensa desculpa a esta interrupção portuguesa, mas a situação é exatamente aquela que eu referi a esta telespectador. Já tenho aqui alguma informação que me dizem que, afinal de contas, pode viajar, ainda que seja uma informação não oficial, a pessoa pode viajar sem passaporte para Portugal, ainda que tenha que lá o renovar. Isto aconteceu com um telespectador nosso que me está a dar esta informação, mas eu amanhã confirmo isso com um dos consulados de Portugal. Moisés Absan, tínhamos falado nos 66 anos de idade e 15 anos de América. Agora, se a pessoa quiser fazer as tais 10 perguntas em português, isto tem outra idade, não é? Sim, tem que ter 60 anos de idade, certo, e tem que ter green card 20 anos. 20 anos de cartão verde e 65 de idade? 60 anos. 60 anos de idade. Portanto, 60 anos de idade e 20 de América. Poderá fazer o processo de naturalização com as 10 perguntas em português. Sempre eles vão aprovar, sem dúvida. Portanto, aí não tem qualquer problema. Também já que falámos aqui de pessoas que têm dificuldades em ler português e entender inglês, não falam inglês, têm alguma dificuldade e são pessoas muito nervosas, que a situação pode ser resolvida utilizando uma carta de um psiquiatra, não é verdade, Moisés? Sim, esse é um outro caminho. Uhum. Se você podia conseguir um psicólogo ou um psychiatrist para escrever que você não tem capacidade para aprender a língua ou para estudar, aprender a informação, eles podem aprovar a cidadania sem precisar nada. Portanto, pode exatamente ter essa opção, porque há pessoas que ficam muito nervosas nas perguntas e respostas e neste caso, se não falar inglês, vai ser extremamente complicado. Aí a solução, como diz o Moisés Absan, é outra solução. Portanto, passa por uma análise clínica do estado da pessoa, se a pessoa tem problemas de nervos, tem problemas psicológicos que a possam afetar quando ela estiver a ser entrevistada, a melhor opção e a melhor solução é exatamente essa análise clínica comprovada por um médico, neste caso um psicanalista, que pode tratar deste assunto. Não é complicado. Terá que ter o acompanhamento de um advogado, é absolutamente essencial que o faça. É melhor fazer isso com um advogado. Exatamente, não é nada que se possa fazer assim por dar cá aquela palha. Portanto, o escritório de Moisés Absan é aqui junto à Penn Station, já sabemos. Toda a gente conhece o local onde Moisés Absan tem o seu escritório e nós exatamente agradecemos por isso mesmo e, ao mesmo tempo, vamos convidar os telespectadores a enviar-nos durante a semana, é aquilo e a lista que eu tenho aqui na minha frente, as perguntas que nos foram feitas, para aqui, para a SPT, pode telefonar, nós tomamos conta disso mesmo, e está ali mesmo, até na tela, pode copiar o que está escrito, você e a lei, e portanto, fazer a sua pergunta e nós tomaremos nota dela mesmo para depois, na terça-feira, de 15 em 15 dias, lhe podemos dar a resposta. Portanto, Moisés Absan, foi um prazer mais uma vez estar consigo. Um grande prazer aqui também. Uma boa semana, uma grande semana. Aproveito o sol aí do sul de New Jersey, é uma coisa que nós queremos. Apanho muito sol, que é para ficar com mais vitamina D. E voltamos a ver-nos aqui daqui a 2 semanas, está bem? Até a próxima. Um grande abraço, é? Muito obrigado, Moisés. Foi o programa Você e a Lei. Portanto, daqui a 15 dias cá estaremos aqui neste horário, neste dia, para estar consigo. Boa noite.